Eu sou o pastor Mateus e este é mais um Pão Semanal aqui socializando com o pastor Gilberto. Gostaria de fazer um devocional aqui baseado na palavra do apóstolo Paulo a Timóteo, lá na primeira carta a Timóteo, capítulo 3, 1 a 13, do versículo 1 até o 13, onde ele diz assim: este ensinamento é verdadeiro. Se alguém quer ser bispo na igreja, está desejando um trabalho excelente. O bispo deve ser um homem que ninguém possa culpar de nada. Deve ter somente uma esposa, ser moderado, prudente e sim, deve estar disposto a hospedar pessoas em sua casa e ter capacidade de ensinar. Não pode ser chegado ao vinho nem briguento, mas deve ser pacífico e calmo. Não deve amar o dinheiro. Deve ser um bom chefe da sua própria família e saber educar os seus filhos de maneira com que eles lhe obedeçam com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como poderá cuidar da igreja de Deus? O bispo não deve ser alguém convertido há pouco tempo, e se for, ele ficará cheio de orgulho e será condenado como o diabo foi. É preciso que o bispo seja respeitado pelos de fora da igreja, para que não fique desmoralizado e não caia na armadilha do diabo. Essas palavras do apóstolo Paulo têm um fundamento muito especial, porque, como a gente sabe, o apóstolo Paulo ele era um homem que veio de um lugar onde ele era um soldado, né? E ele tinha muito conhecimento a respeito das leis que os próprios soldados deveriam seguir, principalmente os chefes desses soldados. Ele fazia parte do Império Romano. E ali ele percebe que as mesmas leis aplicadas aos soldados, generais e tudo mais, deveriam ser aplicados também aos pastores, bispos, líderes na igreja, justamente porque são pessoas que deveriam seguir normas para serem exemplos. Afinal, se a gente olha o que um general deve fazer, se ele nos manda fazer algo e de repente ele não cumpre com o que ele mesmo diz para nós fazermos, né? Ser um chefe de família, você deve obedecer os seus pais, ou o contrário, os seus filhos devem te obedecer. Se ele não consegue cumprir isso, ele não pode ter a moral para falar com outras pessoas a respeito disso. Da mesma forma, um pastor ele deve ser um bom chefe de família, não pode ser briguento, deve ser esposo de uma só mulher, e assim com que a vida dele seja ligada a Deus desta forma. Porque quando um bispo ele tem essas características que o apóstolo Paulo traz aqui, ele não tem problema com as pessoas na qual ele está ministrando, onde ele está levando a palavra. Porque o que ele está trazendo é a verdade, e nada nele corrompe essa verdade. Porque se um pastor ele traz uma mensagem em que ele deve seguir, as pessoas, na verdade, devem seguir tal linha, então esse pastor ele não cumpre com essa linha que ele mesmo está pregando, que é a linha onde Deus coloca os 10 mandamentos, então o pastor ele não tem capacidade ou moral para falar com as pessoas. Isso também é um chefe de família, né? Um chefe de família na sua própria casa, ele deve seguir esses princípios que o apóstolo Paulo traz aqui, justamente porque se nós seguirmos esses princípios que são bíblicos, né, o apóstolo Paulo está trazendo aqui, inspirados pelo Espírito Santo, inspirado pelo próprio Deus, seguindo esses princípios que o apóstolo Paulo traz, ele se torna uma boa pessoa, um bom chefe de família, uma pessoa de acordo com o que Deus quer que ele seja. E à luz dos 10 mandamentos, à luz do que Paulo traz aqui, nós temos uma vida totalmente trazida com o que Deus quer que nós sejamos, tá bom? Assim, então, deve ser um líder na igreja, assim deve ser um pastor na igreja, mas também um líder dentro de sua família. Um pai de família, uma mãe de família, ela deve seguir exatamente esses princípios. Que Deus abençoe a cada um de nós para que nós sejamos dessa forma. Bom, pessoal, que todos tenham uma boa semana, todos possam ter uma semana muito abençoada pelo nosso Deus, e assim desejo as mais ricas bênçãos de Deus para vocês. Também não se esqueçam de se inscrever no canal para que nós possamos ter esse conteúdo maravilhoso que o pastor Gilberto traz para cada um de nós. Um abraço e espero que todos tenham gostado do nosso momento.